Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar a santa palavra de Deus como alimento de crescimento, fundamento da santa palavra de Deus para nosso crescimento enquanto pessoas, cristãos e enquanto Igreja de Cristo no mundo. Para isso eu quero analisar de forma breve com os irmãos 4 elementos encontrados nesse texto. O primeiro elemento nós não vamos explorar, vamos basicamente ler aqui, e depois leremos com mais tranquilidade os outros 3 elementos. O primeiro elemento é a eternidade da palavra, conforme nós vimos aqui no capítulo 1, a partir do verso 22. Mas como que nós chegamos a entender essa eternidade da palavra? A palavra de Deus ela é eterna. Mas como que nós conseguimos chegar a entender a ponto de crer de fato que esta palavra é eterna, não passa, e que é a constituição tanto do céu como da terra? Ou seja, esta palavra que governa, que mantém o universo, e que julgará cada um de nós no último dia. A resposta está no verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Ou seja, a nossa alma não é purificada porque nós somos cristãos nominais, porque nós professamos uma fé que na verdade a gente não liga muito para ela. Às vezes nós professamos uma fé em Deus meio que por superstição, como faziam os pagãos. Os pagãos, eles tinham receio de desagradar algum Deus. Eles acreditavam em vários deuses. E eles tinham receio de desagradar algum Deus, e aquele Deus então se voltasse contra ele, lançando algum tipo de maldição. Com relação ao Deus verdadeiro, pessoas que não se purificam, não purificam a sua alma na busca da verdade, pessoas que somente querem professar uma fé em Deus, porque elas parece que têm algum medo incutido dentro dela, que Deus venha a castigá-la por algum motivo. Só que ela professa uma fé em Deus, mas ela não liga muito para Deus. Ela não liga muito, ela não liga muito para os mandamentos, ela acha que ela não deve ser muito fundamentalista, que não pode ser legalista, que tem que ser progressista, porque o mundo mudou, e várias filosofias mundanas aí entra na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa ela não consegue entender a eternidade da palavra. Irmãos, quando fala eternidade, não quer dizer que essa palavra ela tem valor a partir do ponto que Deus criou o mundo e vai até Deus julgar todo mundo no último dia. Não, ela é eterna. Deus revelou para nós palavras eternas. Ou seja, o próprio conceito de Deus do caráter, a realidade de todas as coisas, seja no céu ou na terra. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, se nós não buscarmos esta verdade revelada pelas Escrituras, nós não vamos passar pela purificação da nossa alma. A purificação da nossa alma, ela vai se dar através da obediência. Quero fazer um ponto aqui para que fique bem claro o que eu estou falando. A purificação da nossa alma não é um fato mágico, que nós vamos falar que professamos a Cristo e que Deus vai transformar a nossa alma. Não. Deus nos alcançou pela graça e nos revela a sua palavra. Existe a ação humana da obediência. Não sei se os irmãos lembram, Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Certo? Quando Josué fala, agora vocês escolheis a quem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O ser humano, ele tem liberdade de escolher obedecer ou não. Ele vai ter essa liberdade. Nós vamos ver aqui como que isso vai se dar na vida do ser humano. Então nós vemos aqui, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Se você não busca obediência à verdade, esse aqui é o contraponto, né? É o contraste.
Então ele está afirmando assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Se você não tem obediência à verdade, a tua alma não está sendo purificada. Mesmo que você professe ser cristão, a sua alma não está sendo purificada. Você continua sendo exatamente a mesma pessoa. Você tem uma espécie de crendice que está tudo bem. Mas se você não estiver em obediência à verdade, ou lutando por essa obediência, entendendo, olha, eu preciso ser obediente à verdade, eu encontro obstáculos, eu encontro dificuldades, mas o meu propósito de vida é vencer essas dificuldades para ser obediência à verdade. Se não houver esta atitude instalada em você, a sua alma não está sendo purificada. Se a sua alma não está sendo purificada, você continua impuro. E a palavra de Deus declara que os impuros não entrarão no reino dos céus. Então é necessário aqui uma ação, uma atitude. Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser obediente a tudo, eu tenho dificuldades, mas eu entendo que eu preciso disto. Eu preciso disso. Então, conforme ele vai falar aqui, desejai ardentemente, como recém-nascido leite espiritual. Você tem que desejar ardentemente que você consiga chegar ao ponto de ser obediente à verdade. E aí, claro, você vai precisar da ação de Deus. Como um bebê recém-nascido que deseja ardentemente o leite, ele precisa da ação da mãe? Ou daquele que vai alimentá-lo? Ele não pode alimentar-se sozinho? Nós também não podemos. Mas tem que haver em nós esse desejo ardente de buscar a palavra. Senão, a palavra para nós será indiferentes. Somos indiferentes no meio de uma geração perversa. Não estamos preocupados em querer que a nossa alma seja purificada. Parece que está tudo bem porque eu professo ser cristão. Mas a nossa alma não está sendo purificada. E aí então, temo pela sua alma e pela minha. Se não estiver incutido em nós esse desejo de obediência, eu preciso obedecer, irmãos. A coisa mais importante de todas é a obediência a Deus. Isso vai refletir na tua vida pessoal, isso vai refletir na vida dos teus filhos, isso vai refletir na vida do seu marido e esposa, isso vai refletir na tua vida eterna, depois que você sair deste mundo aqui. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Verso 24. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então você vê como é vago e fútil e inútil você preservar então a sua vida e desprezar a palavra de Deus? Porque toda a carne, a dos homens, das mulheres, dos animais, são como a flor da erva. Vai secar e vai cair, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o que Deus está falando aqui? Existe algo temporal e algo eterno. Veja o que você quer cultivar em você. Você quer cultivar no que é temporal e vai passar? Ou você quer cultivar naquilo que é eterno, que vai continuar? É o que diz aqui no verso 23. Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? Mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Então a palavra de Deus é viva, eficaz e é permanente. E esse evangelho que nos foi evangelizado, ele vai nos regenerar, não com semente corruptível, mas com incorruptível. Então, o que nós temos aqui? A minha alma não será purificada se eu não me esforçar, se não houver em mim a intenção, o desejo de manter-me na obediência àquilo que é eterno e que me é revelado através das Escrituras. Porque se eu ficar na minha própria ilusão, que está tudo bem e eu posso viver como eu quero, porque eu professo crer em Cristo, uma alma purificada é uma alma impura. E os impuros não herdarão o reino dos céus.
Então lembra da Igreja Universal? A Igreja Universal, formada por todos os santos, não é a igreja só dos que são reformados ou só dos que são de outras denominações, não. É a igreja de todos aqueles que buscam a verdade, que se dedicam a buscar a verdade, a fim de que sua alma seja purificada. E se sua alma for purificada, então ele vai amar os demais com amor não fingido. Porque ele não está semeando na carne, ele está semeando naquilo que é eterno. E Deus é amor. O amor é eterno. O amor jamais acaba. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos está aqui no capítulo 2, verso 1. Veja que ele vai falando aqui coisas que a igreja tem que fazer. Irmãos, às vezes eu temo, quando eu vejo, principalmente em redes sociais, uma quantidade de pessoas que estão abraçando a fé reformada. Isso é muito bom, é claro que é bom. Eu sempre fui reformado, só que eu lembro de uma época em que nós éramos totalmente discriminados. Ninguém queria ser como a gente. E me preocupa hoje todo mundo querendo ser igual a gente, dizendo que é reformado, só que achando que pelo fato de ser eleito, está tudo certo. Irmãos, não é assim. Isso é um erro, isso é um engano. Veja só, nós temos que cultivar a verdade, a obediência à verdade. Isso é uma ação nossa. O Senhor nos deu a ferramenta, Ele nos alcançou com a graça e revelou sua palavra. Agora, essa palavra eu tenho que mover no sentido de obedecer à verdade. Agora, olha só o que diz aqui no verso 2: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. O que é despojando? Tirando de você. Então você está vendo aqui como existe aqui uma ação humana, como você é responsável pelos seus atos, como você é responsável pela sua vida cristã. Não é assim que Deus me elegeu lá na fundação do mundo. Realmente, Ele elegeu lá na fundação do mundo e nos vivificou para que nós desenvolvêssemos essa eleição e vocação. Esse é o verdadeiro eleito, o que preserva, o que desenvolve essa vocação e eleição. Esse é o verdadeiro eleito. Ele vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque a palavra está falando para ele fazer isso. E o eleito verdadeiro, ele não vai ficar indiferente a essa palavra. Ele vai olhar e falar assim: puxa, eu não estou fazendo. Senhor, e agora? Ele vai ficar incomodado. Ele fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu não estou fazendo. Senhor, me auxilie. Me auxilie. Agora, se entrar por aqui e sair por aqui, temo. É motivo de temor. E aqui ele vai falar, olha só, capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto. Então assim, tendo sido purificada a vossa alma pela obediência à verdade, pois toda a carne é como a erva, a palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, aqui é uma sequência. Embora na nossa Bíblia esteja aqui uma diferença de capítulos, né? Ele continua a narrativa. Despojando-vos, portanto, o que significa isso? Tira de você, manda embora de você, não aceite isso, recuse essas coisas. Se tem alguma coisa disso instalado dentro de você, este é teu ponto principal. Instala uma bandeira cristã lá, que nem o homem quando chegou na lua, botou a bandeira lá dos Estados Unidos, né? Instala uma bandeira cristã no teu coração e fala: não, isso aqui é de Cristo, e essas coisas não podem permanecer dentro de mim. Esse é o cristão eleito. Esse é o verdadeiro cristão. Não é o indiferente. Não é o supersticioso, que acha que um passe de mágica aí, está tudo certo. Não. É o que luta. É o dinâmico. É o que busca a obediência. Vai doer? Óbvio que vai. Mas não vai doer tanto como doeu em Cristo para te salvar. Não vai chegar nem a 0,5% disso. Agora olha só. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Toda maldade. Irmãos, quando falamos maldade, sei lá, pensa o quê? Numa crueldade com alguém, num assassinato a sangue frio, em torturar pessoas.
Obviamente tudo isso é maldade. Mas fazer pré-julgamento dos outros também é maldade. Falar dos outros sem ter a mínima condição de julgar intenções é o julgamento temerário que Cristo proíbe veementemente. O julgamento temerário Cristo proíbe veementemente. Cristo manda julgar segundo a sã doutrina, ou seja, julgar heresias, julgar comportamentos profanos dentro da igreja, principalmente essas coisas nós temos que julgar. Agora, julgar as intenções das pessoas, esse é um julgamento temerário, porque nós não entendemos a mente e o coração das pessoas. E cada um é diferente um do outro. Cada um tem realidade diferente um do outro. Cada um passa momentos sozinhos ali, diferentes uns dos outros. Ninguém sabe as lágrimas que você derramou quando você estava sozinha e não contou para ninguém. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe os motivos de nada. Então, maldade também é fazer pré-julgamento de pessoas, falar mal de pessoas, colocar um contra outro e tantas outras coisas. Irmãos, despojai-vos de toda maldade. Como que nós podemos fazer esse filtro? Espera um pouco. Isso aqui está contrário ao amor cristão. Isso aqui está contrário aos valores cristãos. Eu quero purificar a minha alma pela obediência à verdade. Eu não posso me entregar, porque isso se torna vício. Isso se torna rotina na vida da pessoa. Esses hábitos. Entende? Então o cristão, ele tem que começar a lutar contra essas coisas. O primeiro passo para a purificação, na verdade, é despojar, ou seja, tirar, não aceitar dentro de você nenhum tipo de maldade. E dolo. Dolo é premeditar. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, né? Mas dolo é premeditar, ficar premeditando, elaborando coisas que vai fazer que são contrárias à palavra de Deus. Alimentando coisas, planejando fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. E de hipocrisia. O que é hipocrisia, irmãos? Hipocrisia é lutar para parecer exatamente o que a gente não é. Muita gente fala que a igreja, que os cristãos são hipócritas porque nós pregamos contra o pecado. Mas na verdade nós não somos hipócritas se nós entendermos que de fato nós somos pecadores. E que esta pregação, ela serve para nós também. Então, aquele que está pregando, ele tem que lutar contra pecados também, como qualquer pessoa, todos nós. A hipocrisia é nós queremos passar uma imagem daquilo que nós não somos. Então, o que nós somos? Nós somos pessoas que reconhecemos que somos pequenos. A diferença é que a gente entende que essa palavra é eterna e a gente quer lutar pela purificação da nossa alma. A gente sabe que a gente precisa dessa obediência à palavra. A gente tem que fazer isso. Isso é ordem. E de invejas. E de toda sorte de maledicências. A inveja todo mundo sabe o que é. E maledicência é falar coisas vãs. É quebrar o terceiro mandamento, trazendo o nome de Deus em vão. É quebrar o nono mandamento, levantando falso testemunho contra as pessoas. Enfim, é falar o que não presta. Falar o que não vai edificar ninguém. Por exemplo, malícias. Muita malícia. Hoje em dia você vê cristãos cheios de malícias, irmãos. Cheios de malícia. Amados irmãos, não é bom que essas coisas sejam assim. Como que as futuras gerações, olhando para essa geração de cristãos cheios de malícia, que caminho eles vão percorrer? Eu já vi pais, não me refiro aqui à igreja não, irmãos, não mesmo, de verdade. Me refiro fora. Eu já vi pais cheios de malícia na frente dos filhos. É assustador, irmãos, é assustador. Como pode ser isso na igreja de Cristo? Despojai-vos, irmãos. Essas coisas ofendem a Cristo. Essas coisas estão contrárias à verdade. Não são essas coisas que vão purificar as nossas almas. Essas coisas só nos iludem. Só nos iludem. Abandone isso. Despojando-vos de todas essas coisas. E aí vem este segundo elemento. Aliás, ainda nesse primeiro elemento, esse elemento
negativo, né? Vamos chamar assim, despojando-vos de todas essas coisas, eu quero lembrar, irmãos, que Caim recebeu essa palavra. Caim recebeu essa palavra: tire de você todas essas coisas. E sabe quem falou para ele? O próprio Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Então disse o Senhor, Deus está dizendo a Caim, né? Porque andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha lá nos primórdios, Caim recebeu essa palavra: despojando-vos de todo mal, de todo dolo, de toda maldade. O pecado já à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você. Veja que Deus está falando para ele: não, porque vai ser uma ação sobrenatural dentro de você. Não é isso não. Cumpre a você, é a responsabilidade humana que a teologia reformada prega e ensina, porque é bíblica. Cumpre a você dominá-lo. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Caim recebeu essa palavra, mas ele rejeitou. E acabou matando seu irmão por inveja. Se você olhar aqui, o que apareceu na situação de Caim: a maldade que está aqui no verso 1, o dolo que está aqui no verso 1, a inveja que está aqui no verso 1. Pelo menos esses três. E Deus alertou ele e falou com ele. Depois vem os elementos positivos, e eu quero olhar com os irmãos aqui o verso 2. Aqui, irmãos, há algo que a princípio vai ser difícil de entender. Porque olha só, como começa o verso 2: desejai ardentemente. Essa palavra aqui está no imperativo: desejai. Está mandando desejar. Agora olha só, como que eu posso mandar alguém desejar alguma coisa? Como que é possível isso? Como é que eu posso chegar para o meu filho e falar assim: deseje tomar esta vitamina? Se de repente ele não gosta, não sei. Como que eu posso ser imperativo e falar: deseje isto? Aqui é uma ordem, não é uma sugestão. E como está no imperativo, não existe a menor possibilidade do cristão de rejeitar isso. Não há opção aqui. É como a convocação para o culto, não há opção: hoje eu não vou no culto não, hoje eu não quero ir. Não tem essa opção. É dever de todo homem ao culto, é uma convocação de Deus. Se não for, vai desobedecer a Deus, vai estar em rebelião contra Deus, se não for. A não ser, é óbvio, uma situação de enfermidade, uma doença, algo que impossibilitou de fato de ir. Mas por motivos banais, está em rebelião contra Deus, porque é uma convocação. E aqui está dizendo: desejai. Mas como assim? Isso aqui é uma coisa abstrata, isso aqui é uma coisa pessoal. Como que eu posso mandar alguém desejar alguma coisa? Só é possível quando Cristo é o Senhor. Quando Cristo é o Senhor da nossa alma. Quando não é o Senhor da nossa alma, não é o nosso próprio pensamento, nem nossos próprios desejos, nem a inclinação da nossa carne. Lembra? Falamos, Efésios 2, foi disso que Cristo nos libertou. Essas coisas para nós era morte. Fazer a inclinação, viver segundo a inclinação da carne, segundo a vontade dos pensamentos. Isso para nós, segundo os nossos próprios desejos, isso era morte. Mortos em delitos e pecados. Cristo nos vivificou dessa situação. Foi dessa situação que Cristo nos libertou. Então, se nós temos a alma purificada pela verdade, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, conforme disse o apóstolo Paulo. Então, Cristo é o Senhor. Essa palavra Senhor é no sentido de decidir mesmo, de dominar, de mandar. É por isso
que a palavra pode e tem autoridade, a autoridade que eu não tenho de mandar alguém desejar algo, eu não tenho essa autoridade. Eu não posso fazer isso. Se você não gosta de sorvete de morango, não adianta eu falar desejo de sorvete de morango. Não vai adiantar nada, eu posso até falar, mas não vai resolver nada, que você não vai desejar. Mas a palavra tem essa autoridade. Por quê? Porque Cristo é o Senhor. Não é a unidade da igreja? Há um só Senhor. E como que é essa ação aqui? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a palavra está no imperativo. A comparação aqui é como criança recém-nascida. E o objetivo é para que por ele nos seja dado crescimento. Se está no imperativo, não há opção de não fazê-lo. Devemos desejar ardentemente. Agora, isso só vai ser possível se Cristo for nosso Senhor e se for Ele que governa as tomadas de decisões que nós temos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. É uma passagem bastante conhecida de nós reformados, né? Olha só. Não que eu tenha já... É 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes... Lembra? A alma é purificada pela obediência à verdade. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, não é porque eu estou aqui, mas é porque você de fato tem a alma purificada, você de fato é cristão, independente de eu estar aqui ou não. Você não depende da minha presença para nada. Na vida espiritual você não depende de mim para nada, certo? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Bom, aqui está outro imperativo. Desenvolver a vossa salvação. Desejai ardentemente. Como que eu posso mandar alguém desejar? Desenvolvei a vossa salvação. É uma ação humana. Você tem que fazer isso, mas como? Se a salvação não depende de mim, se é Cristo que me dá graça e que me vivifica, como que eu posso, então, desenvolver? Se Cristo for o seu Senhor, se a sua alma está purificada pela tua obediência à verdade. Se você está na obediência à verdade, não é você que toma as decisões da sua vida. Aliás, você vai tomar as decisões da sua vida, mas não segundo a força dos seus pensamentos e a inclinação da sua carne. Você vai tomar as decisões para a sua vida segundo a santa palavra de Deus. Esta é a obediência à verdade, que vai purificar a tua alma. Se não, você está dizendo que é uma coisa e é outra. E aqui é o que está falando. Olha só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, está falando para aqueles que obedecem e que têm a alma purificada. Na minha presença, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Muito mais, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só é possível se Cristo for o Senhor, porque aqui vem o verso 13, que a gente tanto conhece, como reformado, né? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Cristo que reina no teu coração. E é Ele que vai realizar em você, tanto querer como fazer. Porque a vontade dos seus pensamentos, você não vai desejar isso. A inclinação natural da sua carne, você não vai desejar essas coisas. Você não vai desejar isso. Não adianta você querer pôr na sua cabeça que você é muito bom, que você tem um coração muito bom e que você é santo, que você é consagrado, porque não é. Nós somos miseráveis pecadores, como todo mundo. O que vai fazer a diferença
e que vai purificar a nossa alma é a obediência à verdade. Agora, como que a palavra de Deus tem essa autoridade de falar, desejai, desenvolvei essa tua salvação? Coisas abstratas que estão dentro das pessoas, esses elementos. Como que a gente pode de fora para dentro falar isso? Simplesmente a palavra de Deus tem essa autoridade, porque a palavra é o próprio Cristo. E Ele é o Senhor, é Deus quem efetua em nós tanto querer como fazer. Então o primeiro passo, nós vemos uma estrutura aqui. O primeiro passo é eu entender que eu estava morto em delitos e pecados, Ele me alcançou com a graça, que eu sou miserável pecador e que eu preciso dEle. Então eu vou começar a buscar a obediência à verdade. Qual é a verdade? A palavra de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a minha alma será purificada, não é por um passe de mágica. Não é chegar lá e o pastor pôr a mão na minha cabeça e eu estou purificado. Não foi na água do batismo. O batismo, ele vai simbolizar essa purificação. É a evidência externa, é a demonstração externa de algo que aconteceu dentro já. Certo? Aí ele vai manifestar isso. Estou falando no caso dos adultos, né? Depois as crianças, elas vão professar essa fé. Certo? Então, o que acontece? O batismo, ele não vai purificar a pessoa. Ele vai simbolizar essa purificação. A água vai representar essa purificação do batismo. Da limpeza, né? Da lavagem. Então isso é possível porque Cristo é o Senhor. Então nós vemos aqui o verbo obediência no capítulo 12, no verso 12. Obedecestes, né? É o verbo obediência. Desenvolvei com temor e tremor. Nesse caso, então, devo me empenhar a isso, por obediência. E aí vai acontecer o que diz o verso 13. Note, o querer, desejar, sendo feito em nós pelo próprio Deus. Existe alguma justificativa que nós vamos ter diante de Deus para falar, não, Senhor, eu não tenho culpa nem responsabilidade, por que eu vou ser condenado? Todo homem é indesculpável. Essa é a conclusão inevitável que nós chegamos. Mas Deus, na sua grande misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu graça mediante a fé. Ou seja, Ele opera a fé em nós, Ele nos dá graça. Nós devemos obedecer e desenvolver. Ele deu todas as ferramentas. É como uma pessoa que está lá na beira do rio, só que ela não tem condição de pescar, não tem como sair de lá, não tem dinheiro, não tem nada, e vai morrer de fome. Aí chega alguém lá, dá isca, rede, vara, anzol, os negócios lá para acender, um isqueiro lá para acender a fogueira, carvão, dá tudo para ele, e fala, ó, agora é só você pescar e se alimentar para você viver. Então nós vemos aqui, irmãos, que existe essa estrutura, a limpeza interior. Vem pela regeneração da palavra, a busca da verdade purifica a nossa alma. Então o nosso desejo de crescer é na prática, irmãos, na prática é uma troca de desejos. Eu vivo pelos desejos da minha mente e inclinação da minha carne. Assim eu vivo. Aí eu sou alcançado pela graça de Deus. Aí eu agradeço a Deus, porque me alcançou. Aí eu vou buscar a obediência na palavra. Quando eu começo a buscar a obediência na palavra, a minha alma é purificada. Porque eu estou buscando obediência na palavra. Isso não quer dizer que eu vou ser 100% santo, não. Eu continuo falho, continuo lutando com meus pecados a vida inteira, conforme nós vimos no dia do Senhor 21. Continuo lutando com meus pecados a vida inteira, mas eu estou buscando a obediência na verdade com a sinceridade no meu coração. Não hipocritamente, de aparência para mostrar para alguém. Mostrando para mim mesmo, no meu interior. Conheço as minhas fraquezas e debilidades. E aí vai falar então, desejai ardentemente o leite. Olha só que está falando como recém-nascidos, né? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos voltar lá, verso 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual,
Veja que fala crianças recém-nascidas, não fala criança de 4, 5 anos. É criança recém-nascida, que ela não sabe nada, ela não tem condição de fazer nada, ela é totalmente passiva, certo? Ela nem sabe por quê, mas ela está desejando aquele alimento. Ela necessita daquele alimento. É como que um instinto. E assim, espiritualmente, é como que um instinto nosso. Uma criança recém-nascida, a cada 2, 3 horas no máximo, vai querer o leite dela. E não adianta. E a ferramenta que ela tem na mão para demonstrar isso aí é o choro. As pessoas choram porque estão tristes, porque estão com dor. A criança, a ferramenta dela é o choro. Não tem outra forma dela clamar, dela buscar ardentemente aquele leite. Não tem outra forma. Então a cada 2, 3 horas ela vai chorar e você tem que ir lá e tem que alimentar ela. É assim que nós devemos fazer para buscar. Eu vou me apressar aqui porque o tempo está correndo. Conforme nós vimos por que nós devemos buscar ardentemente essa palavra espiritual? Conforme nós vimos no Salmo 19, gostaria de convidar os irmãos para ir lá rapidamente. Vou ter que abreviar, viu, irmãos, por causa do tempo. Vamos ver só a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Aqui os motivos pelo qual eu devo desejar ardentemente essa palavra. A lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Alegram o coração. Quanta gente triste por aí e que não sabe disso. E nós temos isso nas nossas mãos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eu começo a ver coisas que antes eu não via, não ia ter como eu ver. Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora olha só aqui o verso 10. Como que Davi chegou a essa conclusão aqui? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Como que Davi será que ele chegou à conclusão que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro? Quantas pessoas já no mundo já não morreram por causa de ouro? Ou de riquezas? Aquela corrida do ouro, lembra? Que nem tinha na Serra Pelada, aqueles filmes americanos de garimpo, né? Eles faziam aquelas minas, né? Aí um tomava a mina do outro, aí ficava 2 lá que tomaram a mina para eles, aí quando eles descobrem o ouro, um mata o outro para ficar com tudo sozinho. Lembra aqueles filmes assim? Mais ou menos assim. E Davi fala, é mais desejável do que o ouro. O verso 11 explica como ele chegou nessa conclusão. Além disso, por eles, será demoesto o seu servo em os guardar a grande recompensa. O que Davi está falando aqui? Em guardar a palavra de Deus, a grande recompensa. Ou seja, é melhor ter a palavra de Deus do que ter o dinheiro. Existe muito mais recompensa em ter a palavra de Deus do que ter todo o dinheiro do mundo. Essa palavra é mais desejável do que o ouro. E por fim, irmãos, eu quero ler só alguns versículos com os irmãos. Salmo 119, verso 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Essa é a postura. Fomos vivificados, agora eu vou guardar a palavra. Os testemunhos que vêm da sua boca é a palavra de Deus. Agora eu vou buscar a obediência para a purificação da minha alma, porque a palavra de Deus fala para fazer isso. É por isso que eu fui vivificado, para fazer isso. Lembra? Efésios 2:10, é para as boas obras que Deus preparou para você de antemão. E finalmente, eu quero ler só mais um versículo antes do versículo final. Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos.
Assim que eu encontrei as suas palavras, a comi, desejei ardentemente. Assim que encontrei, a comi, devorei essa palavra aqui. Essa é a postura do verdadeiro eleito. E se não está sentindo isso, tem que clamar a Deus para que comece a sentir. E ir buscar essa obediência da palavra. E o último elemento, que está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 3. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que tem a experiência da graça, de ser alcançado com a graça. Então Pedro, ele vai terminar a sua segunda carta, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dizendo o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, crescei na graça e no conhecimento. Tem muitas pessoas que querem crescer só na graça, só no favor e nos benefícios, mas não quer crescer no conhecimento. Se ela não crescer no conhecimento, ela não vai ter a alma purificada. E os impuros não herdarão o reino dos céus. Então essa igreja tem que glorificar a Deus pela santa palavra de Deus ministrada. Porque nela a grande recompensa. É através dessa palavra que está a salvação da nossa alma. Quero responder a esse sermão, louvando a Deus com o Salmo 119, apenas alguns versículos.